Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula 1 do primeiro módulo Explorando Python para o curso Python 3 para estudantes e professores de física. Python 3 para estudantes e professores de física. Existe um motivo para ter um 3 no nome do curso, porque existem duas versões do Python, Python 3 e Python 2. A que a gente vai utilizar nesse curso é Python 3. Apesar de delas serem muito parecidas, existem algumas diferenças entre elas. E apesar de ter estudantes e professores de física no título do curso, se você nem estuda física, nem é professor de física, não tem problema, o nível do curso e das atividades estão bem razoáveis. Então, queria mostrar para vocês, a princípio, o que a gente vai ver nessa aula. São 4 pontos, basicamente. O que você deve saber para começar, como instalar, o que é Python e como utilizar. Bem, para começo de história, você precisa saber coisas muito simples de computador. Não precisa saber programar, não precisa conhecer linguagem de programação. Você precisa saber utilizar a internet, coisas simples como baixar arquivo, fazer pesquisas e instalar programas. Além disso, criar pastas, mover arquivos, criar arquivos, coisas básicas de computador. Bem, como instalar? Lá no Google Sala de Aula eu deixei uma atividade com vários vídeos mostrando para você como baixar o Python e outros programas que a gente vai utilizar aqui e instalar no seu computador. Tem lá instruções para o Windows e para o Linux. Mas deixa eu adiantar para vocês que você pode ir no navegador, pesquisar por Python Download. O primeiro resultado da pesquisa vai ser a página oficial do Python com um botão para você baixar o instalador. Você clica nele, baixa no seu computador, se for Windows no caso, é dessa forma que você faz, e abre, executa o instalador. As etapas de instalação é muito simples, só vai confirmando até finalizar a instalação. Para saber se você tem o Python instalado, você pode inclusive fazer isso antes de baixar e instalar. Você clica no menu iniciar e procura por PowerShell. É um programa do Windows que tem um ícone azul, PowerShell, e você digita Python, P-Y-T-H-O-N. Se aparecer vários textos com Python e a versão do lado dele, 3 ponto alguma coisa, ou se for o caso do seu Python instalado, 2 alguma coisa, significa que você tem um Python instalado. Para utilizar o Python 3, caso apareça 2 para vocês, você digita Python e o 3 do lado, que ele vai executar a versão 3 do Python, caso você não tenha instalado ainda, certo? Se não tiver instalado, no caso do Windows 10, ele abre a loja de instalação da Microsoft para você obter o Python 3 e instalar no seu computador. Mas tanto a versão 3.8 ou a 3.7, que é essa que eu já tenho instalado, elas podem funcionar para realizar o que a gente vai realizar aqui nesse curso. Para sair do terminal do Windows, você clica em Exit, digita Exit, aperta Enter ou clica no botão de fechar da janela mesmo. Outros programas que você vai precisar para a gente realizar as atividades desse curso são mais 2. Um é o Anaconda. Eu recomendo, inclusive, caso você não queira ou acha que tem dificuldade de instalar o Python no seu computador, baixar apenas o Anaconda, que ele já tem um interpretador Python, e eu acho que é a versão 7 também. E se você baixar o Anaconda e instalar, ele vai ser suficiente para o que a gente precisa fazer. E além do Anaconda, o VS Code. Vou mostrar os dois aqui, onde encontrar e como baixar. Você vai no Google, digita Anaconda, download. O primeiro resultado da pesquisa vai ser a página de download do instalador da Anaconda. Você baixa no seu computador, procura a versão adequada para o seu sistema operacional. Muito provavelmente seu sistema operacional é 64 bits, então você clica nesse primeiro aqui, 64 bits, Graphical Installer. 32 bits é para máquinas mais antigas, então, bem mais antigas. Então, no seu caso, na dúvida, baixa esse primeiro instalador aqui do Anaconda. O que é esse Anaconda? Ele contém várias bibliotecas e programas que são suficientes para realizar projetos simples de Python, projetos acadêmicos ou científicos. Já o VS Code, se você pesquisar, o primeiro resultado da pesquisa é a página oficial,
e o VS está para Visual Studio. Ele é um editor de códigos da Microsoft. Ele é utilizado para você escrever códigos de programação, de linguagens de programação, e ele destaca as palavras-chave dessa linguagem. Então, ele é útil por um motivo bem particular. Você pode adicionar certas extensões no Visual Code que vai facilitar você realizar algumas coisas de programação. Isso a gente vai ver em aulas futuras e vou explicar bem direitinho com alguns detalhes como é que se utiliza o VS Code. Para quem está lá no Google Sala de Aula, tem uma atividade que contém vários vídeos mostrando como instala tanto Python quanto Anaconda e o VS Code no seu computador, seja ele Windows ou Linux. Bem, então, o que é Python? Né? Que diabo é Python? Você pode pensar nele como sendo uma linguagem, como uma língua estrangeira, por exemplo. Só que diferente de aprender uma língua estrangeira, aprender Python é muito mais fácil, muito mais rápido. Uma linguagem de programação, você pode também pensar, né, na linguagem de programação como sendo um intérprete entre você e a máquina. Então, o que a linguagem de programação faz é pegar suas instruções que você escreve em linguagens de texto mesmo e traduzir elas para a linguagem que o computador fala, que é a linguagem binária. Python é uma delas, existem outras que fazem essa mesma coisa, mas o que a gente está vendo aqui é Python, né? Existem 3 motivos que eu listo para escolher utilizar essa linguagem e escolher ela como ferramenta para algumas coisas, que é a facilidade tanto de você realizar programação quanto de você aprender. A robustez, o que é que significaria isso? Que a própria linguagem Python, junto com todas as suas bibliotecas, cobre uma gama de coisas bem extensa que você pode realizar de programação. E a eficácia, que seria o fato de que em poucas linhas de código você consegue realizar muita coisa em Python, certo? Então, para eu poder expor para vocês mais um pouco da defesa da linguagem Python, né? Porque que eu utilizo, na verdade, não em defesa da linguagem, mas justificando a utilização dela. Se você pesquisar no Google linguagens mais usadas no mundo, o Google vai saber que você está se referindo à linguagem de programação. Esse primeiro resultado de 2018, deixa eu pegar um mais recente aqui, esse aqui do ano passado, novembro do ano passado. Então, esse blog lista as 10 linguagens de programação mais utilizadas no ano passado. Em primeiro lugar, vem Java, porque ela é muito útil em desenvolvimento de sistemas para a internet. Segundo é C, é uma linguagem muito clássica e ela é usada para desenvolver sistemas operacionais. É uma linguagem chamada de baixo nível, significa que é uma linguagem mais próxima da linguagem da máquina. Então, o programa que você escreve em C, ele costuma ser mais rápido do que em outras linguagens de alto nível, como Python mesmo ou então Java. Terceira é Python, certo? De onde esse blog tira, né, esse ranking? Desse índice aqui, TIOB Index. Se você for nessa página, eles mostram para você que eles listam mês a mês o ranking das linguagens. Veja aqui, Python em terceiro lugar. Em abril do ano passado, o Python estava em 4, nesse ano em terceiro lugar. E mais aqui embaixo tem um gráfico interessante. Ó. Isso daqui é a evolução do uso de cada linguagem de programação ao longo do tempo. Python é esse verdezinho aqui, esse verde-limão. Veja que entre 2018 e 2019 houve um salto muito grande. Ele superou o uso de outras linguagens populares como C++, que é esse aqui em laranja, C Sharp, que é uma linguagem, acredito que é da Microsoft, Visual Basic, que também eu acho que é uma linguagem da Microsoft. Enfim, Python tem crescido bastante, só não supera ainda o uso de Java, que é esse gráfico em azul, e do C, que é esse gráfico em cinza. Voltando aqui para a apresentação. Bem, uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que isso não é um curso de Python. O que eu quero dizer com isso é que se você tem o interesse de aprender programação, ter como formação programação, por exemplo, você precisa procurar um curso que um educador da área de programação fornece. Minha formação é física, não tenho formação na área de programação. O que eu sei sobre programação e sobre Python são coisas que eu aprendi por autoinstrução.
Mas, então esse curso, né, o que é que seria? Não é de Python, mas é o uso do Python para resolver ou ajudar na solução de problemas físicos, problemas reais. Então, para finalizar, vou mostrar para vocês algumas formas de utilizar Python. Claro que de forma muito básica, a gente vai ver com detalhes em muitas outras aulas depois, mas eu queria adiantar algumas coisas para vocês. Então, a primeira forma como eu vou mostrar para vocês de utilizar o Python é através do terminal de comando. No Linux, você abre o terminal utilizando as teclas de atalho Ctrl Alt T. Já no Windows, já mostrei para vocês, adiantei aqui. Caso você já tenha um Anaconda instalado, você pode utilizar o terminal. Você pesquisa por PowerShell. Você pode utilizar o PowerShell do Windows, que é esse terminal com o ícone azul, ou utilizar o terminal do Anaconda. Qualquer um dos dois dá certo. Vou abrir o do Anaconda para mostrar aqui. Um terminal com tela preta, um fundo preto. Então, você abre o Python, né? Inicia o terminal do Python digitando Python com tudo minúsculo. Né? Deixa eu abrir, aumentar a fonte aqui para vocês verem melhor. 24. Pronto. Então, esse é o terminal do Python. Você pode realizar operações aqui. Vou mostrar para vocês como utilizar o Python como se fosse uma calculadora. Aqui você pode realizar operações simples, como, por exemplo, 1 mais 6,5, que na realidade não é vírgula, é ponto. Nas linguagens de programação, em geral, o ponto significa a nossa vírgula, no caso. Então, 1 mais 6,5 é 7,5, 7,5. Você pode pegar e realizar divisões, 7,5 dividido por 2, igual a 3,75, ou realizar multiplicações. O símbolo para multiplicação é o asterisco, certo? Você utiliza ele como asterisco. Para potências, por exemplo, é uma sequência de 2 asteriscos, 2 elevado a 4, igual a 16. E você pode também guardar valores, por exemplo, A recebe 6,5, B recebe 3,5, e você pode utilizar essas variáveis A e B para realizar algumas operações, por exemplo, soma de A e B resulta em 10, A ao quadrado mais B dividido por 2, por exemplo, 44,0 e assim por diante. E para sair do terminal, você digita a tecla de atalho Ctrl D. Pronto, sai do terminal, ele volta para o terminal normal do computador. Para sair desse terminal, você digita Exit, ou então você fecha na janela mesmo, de forma comum. Né? Voltando para a apresentação, um segundo jeito de utilizar Python que eu queria mostrar para vocês, e é uma forma que a gente vai utilizar largamente aqui nesse curso, é utilizando o Jupyter, ou notebook do Jupyter. O que é isso? Jupyter é um programa que foi desenvolvido para você executar códigos de Python em bloco. Quando eu mostrar para vocês, isso vai ficar bem mais claro o que significa isso. Ele já vem no Anaconda, se você tem instalado, você pode abrir o Anaconda no Windows, você abre o Anaconda lá no menu iniciar, você pesquisa por Anaconda, ele vai carregar todos os aplicativos e bibliotecas que ele utiliza, pode levar um tempinho para carregar, então eu vou pausar a gravação e carregar quando ele abrir, certo? Pronto, essa janela que vai ser exibida para vocês, aqui tem alguns aplicativos, tem, por exemplo, inclusive o VS Code, tem o Jupyter, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tem o Spider, que é um outro editor também de códigos. Então, você pode carregar o Jupyter clicando aqui em Launch, ele leva também um tempinho para até carregar, e o interessante é que ele carrega numa aba do navegador. Então, se ela estiver fechada, ela vai carregar. Vou fechar o Anaconda. Aqui ele reclama que o notebook está aberto, então você seleciona para poder fechar, aperta em Quit. Pergunta se ele quer fechar, você pede para não mostrar isso de novo, aperta em Sim. Outra forma de abrir o Jupyter, você vai no menu iniciar e procura por Jupyter.
Já o aplicativo, aquele mesmo aplicativo que a gente acabou de abrir, só que você abre ele diretamente sem precisar carregar completamente o Anaconda. Vai acontecer a mesma coisa, ele vai abrir uma nova aba do navegador. Se por acaso não abrir, você pode, nessa tela preta, nesse terminal, selecionar todo esse texto aqui, copiar e colar numa aba do navegador. A minha abriu, só que foi em outra tela, está aqui. Então, como é que você utiliza? Então, você pode vir aqui em Novo, New, e criar tanto um notebook em Python 3 ou um arquivo de texto simples, uma pasta que é folder, ou abrir um terminal para executar comandos também. Então, se você clicar aqui em folder, vai aparecer na sua pasta de usuário, bem aqui embaixo, esse nome, Untitled Folder. Você pode modificar o nome, vou dar um zoom aqui nessa tela para ficar melhor de vocês verem. Vocês podem modificar esse nome, você seleciona aqui nessa caixinha, vai lá em cima e digita, clica em Rename. Você pode mudar para qualquer coisa que você queira, curso Python, por exemplo. Cadê? Está aqui nossa pasta, você entra nela e você agora pode criar um novo notebook, Python 3, separadinho na sua pasta pessoal e pronto. Essa tela que vai aparecer você tem os menus, né, de realizar algumas operações no próprio Jupyter, e aqui no centro, né, da tela vai aparecer uma célula com o cursor piscando para você digitar o seu comando. Você pode fazer aquelas mesmas operações que a gente estava fazendo no terminal. Por exemplo, uma das que eu acabei de fazer foi recebe, não lembro quanto, 6.5, por exemplo, né? Se você der um Enter, ele não vai executar ainda. Você pode escrever aqui B recebe 3.5, dá um Enter, ele não vai executar. Você pode escrever A mais B. Se você quiser executar essa operação, você digita Ctrl Enter, certo? Aí ele dá o resultado embaixo. Você pode tanto clicar aqui para modificar alguma coisa que você queira, modificar o valor do B, por exemplo. Quando você digita Ctrl Enter, ele executa, atualizando o que você tenha mudado. Se você quiser deixar salvo isso daqui e criar uma nova célula, também você pode fazer. Você digita B, caso a célula esteja em azul, e aqui você realiza novas operações, certo? Você pode realizar operações sem precisar gravar o valor 1 mais 3.4. Se você apertar Ctrl mais Enter, ele vai realizar essa operação de soma. E então, da mesma forma como você utiliza lá no terminal, você pode utilizar também aqui no Jupyter. Claro que no Jupyter existem algumas outras coisas que deixam mais fácil de você realizar uma programação do que pelo próprio terminal. Eu vou mostrar com bem mais detalhes numa outra aula como utilizar o Jupyter. A gente vai utilizar o Jupyter em maior parte do curso. Eu vou mostrar para vocês também como utiliza o VS Code depois em um outro vídeo, mas por enquanto eu queria de início mostrar para vocês essas coisas básicas, né? Como usar o terminal e como usar o Jupyter para fazer coisas simples em Python, como, por exemplo, utilizar o Python como uma calculadora. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa no comentário aqui ou então lá no Google Sala de Aula. Bons estudos e boa prática.